Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o Relógio do Juízo Final, número 4. Bom, só que esse é um comentário do quadro Trocando Ideias. E nesse quadro os comentários são um pouco diferentes daqueles que eu faço normalmente em outros vídeos. Se você estiver chegando por agora no canal, eu vou explicar a proposta. E, além disso, tem gente que já até está no canal há mais tempo, mas é um quadro recente, acho que é o segundo vídeo que eu faço desse quadro. Então, qual é a proposta? A proposta basicamente tem duas regras, assim, né? Dois princípios. O primeiro deles é que os comentários são mais soltos. Na verdade, aqui eu não estou pensando tanto em comentário mais amarradinho, numa resenha que disseque melhor a obra, não. Eu estou fazendo o seguinte, né? A minha ideia aqui é que eu posso teorizar, eu posso falar bobagem, eu li o quadrinho e estou conversando sobre ele. E a outra coisa é que spoilers são liberados. Spoilers até essa edição, ou seja, até a edição número 4. Ou seja, está valendo o Watchmen, que é pressuposto para o Relógio do Juízo Final, e as 4 edições de Relógio do Juízo Final lançadas até agora. A comparação que eu costumo fazer é o seguinte: imagina que você está lendo o gibi, você está lendo o Relógio do Juízo Final, e você tem um amigo que está lendo também, vocês se encontram e trocam uma ideia. A ideia desse quadro é essa. Bom, mas vamos lá. Essa edição número 4, Relógio do Juízo Final, é uma edição que eu achei bem melhor do que a terceira. A terceira, para mim, foi o ponto baixo da série até agora, embora eu acho que a série está acima da média. Mas a terceira ficou aquém dos 2 primeiros números e também desse quarto número. Esse quarto número é onde o Geoff Johns ele pisa no freio de uma série que já tem um ritmo lento. Quando eu falo que o Relógio do Juízo Final tem um ritmo lento, o que eu quero dizer é que o ritmo é lento para o desenrolar dos acontecimentos, não para a narrativa. A narrativa é até bem dinâmica. O que acontece é que os acontecimentos eles vão se desencadeando pouco a pouco, né? Nós temos até agora, sei lá, nós vimos como é que está o universo de Watchmen, como é que está aquele caos pós a descoberta de que tudo foi de um Watchmen tudo que foi feito em Watchmen foi um plano do Ozymandias. Então o mundo está à beira de uma guerra nuclear que começa, né? Já começou uma guerra nuclear. E, bom, vimos esse pessoal, o Ozymandias e mais 3 pessoas do universo de Watchmen chegando no universo DC. E, bom, o Ozymandias procurando Lex Luthor e o Rorschach procurando o Batman. E esses 2 encontros já aconteceram e tiveram, assim, certas conclusões, mas fora isso a trama não avançou tanto. Eles estão talvez há poucas horas, quiçá um dia, 2 no universo DC. Então os acontecimentos vão acontecendo pouco a pouco, o que só aumenta a tensão da série, ao meu ver, né? E nessa edição aqui não acontece nada, ou melhor, acontece pouca coisa que faz a história caminhar. Na verdade, nós temos aqui um olhar para o passado de quem? Para o passado do novo Rorschach. A história se dá em 2 planos, né? Tem a parte que se passa no presente, que nós vemos o cotidiano dele no asilo Arkham, e temos a origem dele sendo contada, a relação dele com a família, nesse universo de Watchmen, né? E esse novo Rorschach, ele é de certa maneira fruto do plano do Ozymandias. Não que o Ozymandias queria fazê-lo, mas ele é uma consequência, né? Ele é um sobrevivente do final de Watchmen. Devemos lembrar que no final de Watchmen há aquele suposto alienígena, aquele construto criado pelo Ozymandias, que é jogado, salvo engano, lá em Nova York, que mata milhões de pessoas. E esse novo Rorschach é um sobrevivente. Só ele, a família não, a família morre. E, assim, isso o desestabilizou por completo, né? E eu penso que é possível uma leitura metalinguística disso. Uma leitura, como assim a leitura metalinguística? Eu penso que Rorschach é o herói pós-Watchmen, esse novo Rorschach. Ele é o herói pós-Watchmen. Ele é o legado de Watchmen. Como assim, né? Nele não há busca pela justiça, mas loucura e desejo de vingança. Isso banhada em certa ingenuidade. Ele é alguém que foi destruído pelo Ozymandias, mas que ao fim e ao cabo se alia ao próprio Ozymandias que ele foi matar, né? Ele é alguém que tem uma esperança desesperada que o leva a apostar no homem que o destruiu e praticamente destruiu o mundo. Esse é o herói pós o Watchmen, né? E o Ozymandias, inclusive, aqui tem se mostrado muito interessante nessa série também. O Ozymandias é o grande articulador lá, o grande
a pessoa que monta a situação toda lá de o Watchman, né? Ele é um homem que pretendia salvar o mundo a partir da lógica dos fins justificam os meios, que pareceu inicialmente dar certo. No final de Watchmen ele parece ser muito bem sucedido. O cara mata milhões de pessoas e salva o mundo matando milhões de pessoas. Nessa, assim, a gente vê que em Relógio do Juízo Final, isso não foi bem assim. Na verdade, ele tornou as coisas piores do que eram. E nessa edição, isso aparece um pouco, né? Nós vemos nessa sequência final, principalmente, ele falando com o Rorschach, nós vemos isso acontecendo um pouco. Isso um pouco, né? Nós vemos assim, uma espécie de Ozymandias, uma espécie não, né? Ele está à beira da morte, isso já foi mostrado, e ele é perseguido por todo mundo. Eu penso que talvez a trama mostre um Ozymandias arrependido. Cara, seria um caminho muito interessante. Um vilão, na verdade um herói, né? Um anti-herói, não sei como é que a gente vai chamá-lo, mas no contexto de Watchmen ele é o grande herói, que percebe que toda a sua lógica foi uma lógica furada, que trouxe mais mal do que bem. Cara, se a trama avançar para essa lógica do Ozymandias arrependido, a coisa pode ficar muito legal. Porque em Watchmen, o Ozymandias ele é o contraponto do Rorschach. Bom, como assim? Deixa eu explicar. O Ozymandias ele tipifica aquilo que o sociólogo Max Weber chamou de ética da responsabilidade. O que é uma ética da responsabilidade? É um código de conduta que se preocupa mais com a eficácia das ações do que com a moralidade das mesmas. Vamos pensar assim, alguém que age movido pela ética da convicção vai pensar, como Ozymandias, se para salvar o mundo eu tiver que matar milhões de pessoas, olha só, cara, pô, o fim justificou tudo, né? O que importa é a eficácia. Então, por exemplo, sei lá, às vezes uma mentira eficaz é melhor do que uma verdade ineficaz, uma verdade contraproducente. É a lógica do político que, para realizar os seus fins, ele abre mão até da moralidade. Ou seja, não é a moralidade que importa, é a eficácia. Uma ação deve ser julgada pela sua eficácia. Isso é a tal da ética da ética da responsabilidade, no Max Weber. Bom, o Rorschach, ele tipifica o que o Max Weber chamou de ética da convicção. O que é a ética da convicção? É o contrário. É um código de conduta que prega, que afirma, né, que, na verdade, o que importa é a coerência das ações com os valores professados e não as consequências delas. Os resultados, eles importam menos que a coerência. Deve lembrar lá o final de Watchmen, quando dizem pro Rorschach, as pessoas já morreram. Então agora, se você for denunciado o Ozymandias, ele vai, né, o que vai acontecer com ele? Lembra desse diálogo. O Ozymandias pode até ser preso, mas bom, a morte das pessoas vai ser em vão. Então, eu lembro que alguém diz para ele assim, faça uma concessão. E ele responde, mesmo diante do Armagedon, concessões nunca. Ou seja, é essa lógica, né? A convicção e a responsabilidade. Em O Watchmen, o Dr. Manhattan parece dar razão ao Ozymandias. É isso mesmo, né? Porque ele mata o Rorschach antes do Rorschach levar seu plano até o fim, né? Isso vindo de alguém que é praticamente onisciente parece dizer o seguinte, é assim que o universo funciona, o Ozymandias está certo. Talvez a busca do Ozymandias pelo Dr. Manhattan no Relógio do Juízo Final seja para mostrar que ele está errado. Caramba, olha só, se foi isso, acho que seria bem bacana. Posso estar viajando aqui, não sei exatamente a cabeça do Jones, mas é um caminho, né? E o próprio encontro do Dr. Manhattan com o universo DC pode ser lido nessa lógica, né? Praticamente todos os heróis do universo DC icônicos, eles encarnam a ética da convicção. O Superman, acima de todos, é alguém que acredita que sempre há um outro jeito, que não precisa matar, por exemplo, assim, sempre há um jeito certo de fazer as coisas. Então esse contraste entre a convicção e a responsabilidade. Em O Watchmen, a mensagem é que essa ética da convicção ela é ineficaz, ou talvez ela seja até inexistente. Na verdade, todos os heróis, por trás da roupa brilhosa, né, são um pote de lama. Talvez o que reste mesmo nesse mundo onde não há anjos seja a ética da responsabilidade, né? Seja essa ética da responsabilidade. Bom, já em Relógio de Juízo Final, a ideia é o contrário, né? Parece que a ética da responsabilidade é uma ética que, quando desprovida da convicção, ela causa tragédias e loucuras.
Tragédias e loucuras, né? As consequências da ética da responsabilidade do Ozymandias é a guerra total, é a guerra nuclear. Bom, como eu falei, né, eu posso ter viajado um pouco, e até viajado, mas nesse quadro eu me permito, né, mas porque é um vídeo que é para eu pensar alto, E foi isso que essa edição aqui me fez pensar. Põe as tuas impressões, tem muita coisa aqui que eu não falei, tem, por exemplo, a convivência do Rorschach com traça, que é muito legal, que é muito assim legal, né? A morte do Traça é muito legal, as cartas dele com a família foi muito legal. É porque o foco da conversa que eu estabeleci aqui não foi esse. Põe as tuas impressões e só não esquece da regra, né? Vale spoilers até aqui, de Watchmen até essa edição número 4. Ah, e um último comentário. A cada número de Relógio de Juízo Final que eu leio, eu penso, cara, eu tenho que reler o Watchmen. Reler o Watchmen vai dar outra apreciação disso aqui. Eu tô dando mole em não reler, mas logo eu vou reler e relendo eu vou comentar aqui no canal. Mas não vai ser no quadro Trocando Ideias, né? Vai ser já uma obra completa, vai ser um review mais assim, pensado um pouquinho. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Diz aí se acha que eu viajei, não tem problema. É um papo com um amigo, essa aqui é a ideia. E também não deixa de dar teu like se você gostou do vídeo, se acha essa proposta legal. O quadro é novo, ainda estou avaliando ele. Dá feedback se acha legal, se não acha legal, se posso fazer com outras séries. A minha ideia é continuar, pelo menos, a galera respondendo até o último número do Relógio de Juízo Final. São 12 números, né? Compartilhe o vídeo também se acha que é legal, né? Que outras pessoas podem gostar desse conteúdo. Se inscreve no canal, caso esteja chegando por agora. Cara, é isso. Um abração, até o próximo vídeo.